Que os Estados Unidos da América são há muito tempo a maior potência do mundo, disso ninguém tem dúvidas, né? Mas a pergunta que fica no ar é: como? Por quais motivos, razões ou circunstâncias eles conseguiram chegar a tal grau de soberania e sobrepujança em relação a outros países? Então, qual caminho percorreu os Estados Unidos para se sobrepor tão grandemente aos demais países em questões militares, diplomáticas e econômicas? Então, pois bem, para a gente entender isso, obviamente nós temos que apelar para a história, né, e ver como se deu a formação dos Estados Unidos. E a realidade é que até 1776, que foi o ano da Revolução Americana, que levou consequentemente à independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos, ou mais especificamente as 13 colônias britânicas, né, eram uma região relativamente insignificante, até mesmo para o contexto das Américas. Então, só para exemplificar, enquanto a América Espanhola já era recheada de universidades, os Estados Unidos só foram ter sua primeira universidade em 1636. Então, só por aí já dá pra gente desmistificar essa ideia muito difundida de que a colonização inglesa nas Américas foi muito superior à colonização ibérica. Não, ela não foi. Além disso, os Estados Unidos, na altura de sua independência, eram um país muito menor em termos de território do que eles são hoje. Hoje eles são maiores do que o Brasil, né? Mas dá uma olhada no que eram os Estados Unidos no século XVIII. Então é o seguinte, através da compra de territórios e de acordo com a chegada de milhares de imigrantes, ao longo das primeiras décadas do século XIX, os Estados Unidos começaram a se expandir para a costa oeste, até tomar a forma que nós conhecemos hoje. E um traço muito importante da sociedade americana do século XIX, e que ajuda a gente a entender um pouco o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, é que a parte norte do país, a partir da metade do século XIX, ou seja, ali por volta de 1830, 1840, 50, ficou marcado pela intensa revolução industrial, pela mão de obra livre e pelo ativismo em prol da abolição da escravidão no país. E por ter características econômicas pesadamente industriais, o norte dos Estados Unidos atraía muitos imigrantes europeus. Então era muito populoso o norte dos Estados Unidos. A essa altura, o norte dos Estados Unidos tinha 3 vezes mais população que o sul. E, portanto, essa região fazia os Estados Unidos emergir como uma grande potência regional. Veja, não mundial ainda, mas uma grande potência regional, na metade do século XIX. Já o sul dos Estados Unidos tinha traços pró-escravistas e uma economia baseada principalmente na agricultura, o que evidentemente criou um contraste enorme nos Estados Unidos entre o sul e o norte. Tanto que em 1861 nós tivemos a famosa Guerra Civil Americana, que durou mais de 4 anos, gerou mais de 1 milhão de mortes, o que para essa época teve um impacto gigantesco, já que a população dos Estados Unidos era de pouco mais de 30 milhões de pessoas e, portanto, devastou os Estados Unidos. Mas com a vitória do norte abolicionista sobre o sul escravista na Guerra Civil Americana, por fim a escravidão foi abolida nos Estados Unidos em 1863, a integridade territorial foi preservada, por fim a casa começou a ser arrumada, por assim dizer, nos Estados Unidos, e a industrialização agora passou a tomar de conta de todo o país. Uma verdadeira revolução industrial viveu os Estados Unidos a partir do último terço do século XIX, com técnicas inovadoras e mais eficientes de produção em massa, e isso alimentou o capitalismo americano. E com fábricas trabalhando a todo vapor, a economia dos Estados Unidos pôde se elevar drasticamente lá pelo fim do século XIX. E é bom dizer que a essa época, a mentalidade empreendedorística, que é bastante marcante dos americanos, né, já era bastante presente entre toda a sociedade americana ali pelo fim do século XIX. E apesar da visão isolacionista da maioria dos americanos, que advogava por uma não intervenção dos Estados Unidos na política e na economia de outros países, a partir da segunda metade do século XIX, os Estados Unidos já se lançavam como uma pretensa potência global. Só que ainda estavam ali equiparados a algumas potências europeias. E certamente estava ainda um pouco abaixo do Império Britânico, que a essa época ainda tinha grandes colônias espalhadas por todo o globo. Mas, para todos os efeitos, antes do início do século XX, os Estados Unidos já eram considerados uma potência global. E só abrindo parênteses aqui, muitos chegam a dizer que a formação protestante dos Estados Unidos, de alguma forma, é a grande responsável pelo bom desenvolvimento econômico na história do país, bem como a colonização britânica, né? Já que os ingleses eram majoritariamente protestantes, e a visão protestante, principalmente tratando dos calvinistas, vem o enriquecimento e a prosperidade como um objetivo primário e uma bênção de Deus.
e que, portanto, isso proporcionaria por si só as bases culturais para o desenvolvimento econômico americano. Só que resumir tudo a esse fator, como muitos fazem por aí, chega na verdade a ser até bastante pueril, já que muitos países também de matriz protestante inglesa, como Botsuana, o Quênia, a Índia, a Jamaica, a Guiana, só para citar alguns exemplos, são também países de tradição protestante calvinista como os Estados Unidos, e também de colonização britânica, e nem por isso eles deixaram de ser países pobres em média, e alguns até mesmo miseráveis. Enquanto isso, se você for pegar a lista dos países por PIB per capita, os 2 países mais ricos da Terra são nada mais nada menos que países oficialmente católicos. Então, assim, ser um país protestante ou não, por si só em quase nada, te faz automaticamente ser alçado à prosperidade. Agora sim, basicamente, o que os Estados Unidos fizeram primeiro, que os colocaram na vanguarda, catapultando assim o país a se tornar uma potência mundial já no século XIX, foi primeiramente a unificação do país, ou seja, eles mantiveram e expandiram milhões de quilômetros quadrados em área, uniram o povo que habitava esse território sob várias doutrinas, como a doutrina Monroe e a doutrina do Destino Manifesto, que davam basicamente um sentimento de propósito ao povo e à política americana. Então, após a Guerra Civil Americana, eles começaram com um grande plano de industrialização, de produção em massa, sem grandes burocratizações do Estado, o que fomentou o empreendedorismo de americanos que se viam livres para empregar e produzir, e isso trouxe um enriquecimento sem precedentes ao país, que nesse tempo tinha um mercado consumidor gigantesco após a imigração em massa de europeus ao país norte-americano, e isso tudo culminou no imenso acúmulo de capital, que gera por sua vez estabilidade econômica e uma moeda poderosa como é o dólar, e isso é exatamente o que te torna uma potência econômica. Mas somente desenvolvimento econômico não faz de um país uma superpotência, né? Entre outros quesitos, uma superpotência é também uma potência militar, uma potência diplomática. Mas como eu disse, entre o fim do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos já eram uma grande potência. Eles batiam de frente ali com países europeus, como a França e a Alemanha, por exemplo, mas ainda não eram a maior potência. E um detalhe muito decisivo trouxe o que os Estados Unidos necessitavam para se tornar a única superpotência do mundo. E eu tô falando das 2 grandes guerras mundiais. Então, quando estourou a Primeira Guerra Mundial em 1914, a prática tradicional dos Estados Unidos era a de não se envolver em conflitos envolvendo países europeus. Portanto, enquanto o pau quebrava lá em solo europeu, os Estados Unidos atuavam nos bastidores, apenas fornecendo mercadorias e empréstimos a seus aliados participantes da guerra, entrando apenas no fim da guerra, justamente para ajudar a derrotar os impérios centrais. E com o fim da Primeira Guerra, já não se tinha mais dúvidas de que os Estados Unidos já se consolidavam como a maior potência do mundo. Primeiro porque a guerra não se deu em território americano, ela se deu principalmente em solo europeu, então a maior parte do desgaste e da destruição ocorreram em solo europeu. E segundo que os Estados Unidos lucraram bastante com as exportações e empréstimos feitos às nações integrantes da Tríplice Entente. Já no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra, nós tivemos a Grande Depressão, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o que trouxe uma forte recessão não só aos Estados Unidos, mas ao mundo todo. Eu não vou tratar desse assunto aqui, tá? Porque esse é um tema que merece um vídeo inteiro somente destinado a ele. Mas o posto de única superpotência dos Estados Unidos não foram tão ameaçados assim com a Grande Depressão. Aliás, voltaram a se fortalecer uma vez que a guerra voltou em proporções maiores à Europa. E no mesmo esquema da Primeira Guerra, de não se envolver diretamente, mas atuar somente no suporte das nações aliadas na guerra, os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, se manteram novamente neutros no início. Então, enquanto os europeus iam se matando lá de novo, os Estados Unidos saíam praticamente ilesos, apenas contribuindo no esforço de guerra do lado dos aliados. E com a Europa já novamente devastada pela guerra, que dessa vez foi muitas vezes mais destrutiva que a primeira, a soberania dos Estados Unidos no mundo se tornou mais do que nunca evidente. E nesse caso, a fim de impedir a ascensão de uma superpotência rival comunista no mundo, os americanos se viram obrigados a abandonar aquela mentalidade isolacionista de antes e passou a ser o país que mais interfere na política interna de outros países. A partir da Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra Fria, muitos veem os Estados Unidos como a representação de um imperialismo capitalista. Mas nós sabemos que o império, uma superpotência, por mais sobrepujante que ela possa parecer, ela não permanece eternamente nessa condição,
O Império Romano caiu, os impérios português e espanhol dominaram o mundo por serem os pioneiros das grandes navegações, só que hoje são apenas países coadjuvantes no cenário internacional. A França também já teve, né, seu período de dominância. O Império Britânico, então, entre o século XVII e XIX, era quem mandava no mundo, né? E agora os Estados Unidos, só que nós sabemos que isso não vai durar para sempre, né? Da mesma forma como os Estados Unidos foram muito oportunistas ao tomar para si o protagonismo do mundo, daqui a pouco irá certamente surgir um país para tomar esse posto dele. Então provavelmente será a China, só que com um processo de social-democratização, se é assim que nós podemos chamar, da sociedade americana, talvez sejam eles próprios mesmo os responsáveis pela sua perda de importância. Então no mais eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!